Pare de ser bonzinho. Pare de bancar a pessoa boazinha. Sabe por quê? Em primeiro lugar, as pessoas boazinhas, elas não são respeitadas, não são consideradas, não são valorizadas. Isso mesmo. Ah, Natanael, então eu tenho que ser ruim, tenho que ser mau? Não, não, com certeza não. Você precisa ser justo, viver em justiça. E a sua justiça vai se ramificar em verdade, em misericórdia, em bondade, em amor, em paz, em alegria, em longanimidade. Tudo que é frutificação de glória, de virtude pelo Espírito estará na sua vida. Mas você precisa ser uma pessoa justa, uma pessoa justa. O problema é que há muita gente procurando gente boazinha, líderes bonzinhos, patrões bonzinhos, e muitos querem ser bonzinhos e bonzinhos. E isso é perigoso. Uma vez uma pessoa me disse: que Deus é esse que vocês servem? Que ele é tão bonzinho como vocês falam? Se ele é tão bonzinho, como é que esse Deus pode julgar e condenar pessoas para o inferno? E eu falei: desde quando ou aonde você leu que o nosso Deus é um Deus bonzinho? Aonde está escrito? Aonde está escrito que Deus é bonzinho? Não há nenhum escrito sagrado que diga que Deus é bonzinho. Mas fala que Deus é justo e a sua bondade, a sua misericórdia está inserida na justiça. Aliás, todos os caracteres do próprio Eterno estão inseridos na justiça. Essa primeira palavra aqui, Tzedek. Quando nós lemos o Salmo 89:14, vemos os 4 pilares do trono de Deus. Já fiz outro estudo. Hoje eu vou me deter na questão justiça. Está aqui escrito também Mishpat, que seria juízo, Retes, que seria bondade ou misericórdia. Outros traduzem como graça também, embora graça é Ren. E Emet, verdade. Olha só, temos justiça, juízo, aqui temos a misericórdia, a bondade, e Emet, que seria verdade. Mas essa é a palavra-chave, Tzedek, porque aqui está o Tzadik. Tzadik. Tzadik é esse que serve a Deus em justiça. O Tzadik é o justo. E nós vamos ver muito falar sobre esse justo. O justo viverá pela fé, o justo serve ao Senhor, a congregação dos justos, a vida do justo é como a luz da aurora. Você vai ver muito essa palavra, tzadik, em hebraico, que é justo. E o justo, ele viverá juízo, ele viverá a bondade, a verdade, viverá toda a essência gloriosa. A frutificação do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, sempre estou falando sobre isso, todas essas virtudes gloriosas, como está escrito em Gálatas 5, estão inseridas na justiça. E esse é o nosso Deus, esse é o trono do nosso Deus. Esse trono tem um quadrante ali e ele governa com glória e justiça. Daqui a coroa do seu trono, onde ele está governando, meu Deus. E com base na justiça, ele se manifestará, porque ele amará, ele terá misericórdia, ele tem prazer em te abençoar, mas também ele julga, ele condena, ele castiga. Isso é seríssimo. Só que hoje em dia as pessoas andam procurando pessoas boazinhas, tolerantes. E eu fui chamado muitas vezes de, seu intolerante. Pois é, mas a Bíblia diz que nós não devemos tolerar. Há coisas que nós não devemos tolerar. Ele fala para o anjo da igreja de Tiatira: tu que toleras a Jezabel. Ou seja, um justo jamais tolerará coisas malignas, diabólicas, coisas perversas, coisas imundas, sujas. Não podemos tolerar. E nós, às vezes, seremos intolerantes, pessoas que não toleramos coisas que realmente estão em desacordo com a palavra de Deus. Só que hoje estamos vivendo o evangelho dos bonzinhos, dos pastores bonzinhos, do evangelho bonzinho, de um Deus bonzinho. Oh, que lindo, de um Jesus tão bonzinho. Gente boa esse Jesus, né, com cara de bonzinho, que aparece nos filmes, tão bonzinho. Mas isso não tem base bíblica alguma. Você precisa entender que o meu Deus, o teu Deus e o nosso Deus é um Deus justo. Justo. Aí sim, com essa justiça, ele vai se manifestar com bondade, com benignidade, com misericórdia. Ele abençoa, só que ele também castiga. Ele é fogo consumidor. Ele vai condenar pessoas à morte eterna com o inferno. Ele vai condenar pessoas, ele vai castigar. Ele vai mandar fogo do céu tanto para condenar e ao mesmo tempo vai abrir os céus para derramar toda sorte de bênção. Essa é a justiça
que a própria palavra do Eterno nos revela, e também a virtude de como nós devemos entender a esse Deus maravilhoso, glorioso, que não vai se ludibriar com suas obras de um ser bonzinho, uma pessoa boazinha que sempre está querendo melar tudo com seu mel, com sua Nutella, e na verdade está muito longe do próprio Eterno. Então, em primeiro lugar, queridos, eu lhe digo, a palavra não me dá autoridade para pregar esse Deus bonzinho ou promover, né, características de um Natanael bonzinho que fará coisas boazinhas, e eu vou ser um meloso que vai conquistar e vai fazer tantas coisas que vão agradar muitas pessoas. Pois é, isso não tem base bíblica. Então, tome cuidado. Como já disse, os bonzinhos, eles não são valorizados. Eu falo, por exemplo, com a liderança. Você que é líder, vamos supor, você que é patrão, você que tem uma empresa e tem ali seus cooperadores. Tente bancar o bonzinho. Comece a bancar o bonzinho. Comece a bancar o bonzinho com os cooperadores. Não sei quando você deve ter 10, 20, 100, 200. Tente bancar. Se você é supervisor, se você é diretor, se você é gerente, tente bancar o bonzinho. Não significa que você deve ser mau, você deve ser carrasco, tirano, né, seco, duro, insensível. Não, Senhor. Mas você deve ser justo. Você deve promover a justiça, o Sedek. E ali surge o Sadik, o justo, aquele que promove e carrega a verdade, carrega a justiça, carrega os juízos, carrega a bondade, a misericórdia. Aí está o amor de Deus se manifestando. Aí há muita gente que hoje em dia quer agradar a todos. Essa é uma das características dos bonzinhos. Querem agradar a gregos e a troianos, eles querem agradar a todos, eles sempre estão no campo da dubiedade, perguntam, e aí, está tudo bem? Olha, eu estou aqui, porque na verdade eles querem ser aprovados, eles têm uma carência de aprovação e sempre estão querendo ser aprovados, eles sempre querem estar levando nota 10 por todos, e impossível que eles sejam taxados de ruim, porque eles são bonzinhos, sempre eles estão do lado dos maus e dos bons, estão do lado daqueles que são competentes e dos incompetentes, sempre fazendo aquela jogada de dubiedade no meio ali da mornidão. E você sabia que isso causa ânsias até em Deus? Ele fala, tenho ânsia porque tu és morno, tu não és nem quente, tu não és nem frio. E essa dubiedade, essa mornidão, bonzinho, vai nessa de bonzinho. Hoje está muito cheio de pastores bonzinhos e uma igreja, ovelhas que andam buscando um pastor, um líder bonzinho. Não, você deve ser justo. Você nunca deve extorquir ninguém, porque eu sempre prego isso aqui. Você nunca deve explorar ninguém. Você nunca deve sujeitar pessoas ao teu bel prazer. Não, Senhor. Você deve ser humilde, você deve ser santo, você deve ser bondoso, você deve ser uma pessoa equilibrada. Mas tudo isso é inserido na justiça. Como também vamos abraçar, como também vamos corrigir. Ora, um pai de família, por exemplo. Pai de família, tem um pai de família aí, se manifeste. Banque o bonzinho, mãezinha. Banque a mãezinha boazinha para você ver o que os seus filhos vão fazer. E hoje em dia os jovens adolescentes andam procurando o titio legal, a mãezinha legal e boazinha e passando a mão na cabecinha. Não, devemos amar como maridos, como pais, devemos amar, devemos abraçar, devemos cuidar, temos que ter responsabilidade, mas também devemos corrigir e levantar a bandeira e falar, aqui não, aqui é um lugar de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Precisamos ter isso. E lógico, vamos errar em muitas coisas, porque somos seres humanos. Você sabia que até as mulheres, eu fico até com cuidado quando uma mulher diz assim, nos discipulados, fala, nós como casal sempre estamos discipulando, e uma mulher diz, meu marido é tão bonzinho, e já sujou, já verteu o caldo. Por quê? Porque na verdade esse bonzinho está demonstrando muita coisa. Porque as mulheres não estão à procura de um homem bonzinho, mas, na verdade, o âmago de uma mulher está procurando um macho alfa, que as cuide, que as ame, que as proteja, que seja justo, que fale a verdade, porque o que tem de homem mentiroso, enganador, por aí só Deus, que fale a verdade, que seja transparente, que sim, que as cuide, mas que seja justo, que seja equilibrado. É tudo bonzinho.
Maridão, vai colocando as costas aí para que você será o bonzinho da turma. O que a família vai fazer? Não pode, isso não pode, me perdoe, meu querido, mas isso não tem base bíblica. Eu estou falando isso com propriedade porque tenho visto muitos casos, e principalmente uma leva de um evangelho onde se prega as rosas, não se prega os espinhos, como diz aquele louvor, se prega só o melzinho, se prega só o algodão doce, e tá cheio de pastores legais aí, queridos. Eu tô vendo que até numa estrutura de culto, entre aspas, na hora da palavra estão dando pipoca. Olha que pastor bonzinho, que pastor legal, dando pipoca. Pipoca pro povo, tá se estourando a pipoca, chegou a palavra e todo mundo comendo pipoca, daqui a pouco vão dar o chupetinho, daqui a pouco vão dar pão com Nutella, não sei o que vão dar mais. Mas é uma cambada que não tem compromisso com a equidade, com a justiça e com a verdade da glória do evangelho do reino. E vão querer anestesiar sempre todo mover que hoje é mais entretenimento do que poder salvífico. É mais entretenimento, estamos cheios de cultos de entretenimento, onde o pastor, mesmo que tão bonzinho, diz: se preparem porque o show vai começar, porque as luzes vão ser acesas. Por quê? Porque a fumaça vai aparecer e tudo para massagear você. Está cheio disso, de homens bonzinhos. Esses homens querem agradar a todos, querem agradar a todos. Eu não vou forçar ninguém, preste atenção, ninguém a que ele se santifique. Não posso forçar. Nenhum filho forçá-lo a seguir Jesus. Nunca forcei minha família a seguir Jesus. Não vou forçar ninguém para que siga a Jesus. Não posso converter as pessoas na marra, não posso. Mas eu tenho que ser uma pessoa equilibrada para transmitir amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, com base na justiça, nessa frutificação, e saber o que está certo e está errado. Agora as pessoas vão saber o que vão fazer. Elas vão saber. Só que eu não posso andar agradando a todo mundo. Eu tenho que ter uma postura clara daquilo que é certo e errado. E minha vida tem que ser transparente para que eu estou dando conta de mim, ao ponto de falar, pode olhar para a minha vida se há justiça. Posso errar em muitas coisas, mas há justiça. A justiça. E você tem que dar esse bom testemunho de justiça diante de Deus e diante dos homens. Não esqueça que esse termo, o justo viverá pela fé, o justo da congregação do justo vai aparecer muito. A-tzadik. Outra característica, além de um bonzinho, na verdade, querer agradar a todo mundo, eles não sabem falar não. Eles não sabem dizer não. E muita gente está procurando um Deus assim, que nunca lhes diga não. Um deusinho bonzinho que sempre está falando sim para o seu povo. Não. Resposta não é resposta. Um não também é resposta. Então a resposta não é de fato uma resposta. Ah, Natanael, Deus não me responde. Mas o que você pediu? X coisa. E não aconteceu, então Deus já te disse não. Então os bonzinhos nunca sabem dizer não. Pode deixar que eu faço. Faz isso para mim, pode deixar que eu faço. Não vou fazer não, faz você. Você tem capacidade para isso. Você pode me ajudar com isso? Sim, ajudamos quando a justiça está presente, ajudamos com justiça. Agora, quando há uma pessoa aproveitadora, eu digo não. Não, pode fazer, você tem capacidade. Eu posso te instruir para você ser bem-sucedido e vencer isso. Agora, você ficar procurando muletas, né, e apoios para você simplesmente ficar na redoma do comodismo, não vou aceitar isso. Nem Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer coisas lindas e maravilhosas, vai dizer sempre sim, não. Às vezes ele vai falar não, e aprenda a receber um não de Deus. Eu já recebi muitos não redondos de Deus. Deus me disse às vezes, fica, por exemplo, estou no Parque Ibitaraba, aqui em São Vicente, para quem não conhece, é um lugar periférico. Fica do lado do centro, mas é periférico. E o que acontece? E sempre tentei sair daqui. Deus me falou, não, você não vai sair, fica aí, porque eu tenho um plano na sua vida aí. Eu vim direto do Chile, direto aqui para esse bairro de São Vicente. E cara, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Por mim estaria em outro lugar, até talvez nem estaria aqui no Brasil, mas o Senhor me disse, não, você fica aqui. E eu estou com muita alegria aqui. O Natanael Mano talvez não estaria aqui, mas com alegria no Senhor, eu aceitei o não de Deus. E me disse, fica.
E acabou. Eu quis fazer certas coisas, o Senhor me disse não. Como às vezes me disse saia. Eu sempre digo que estive em vários movimentos, movimento de células, M12, e o Senhor me diz, claro, vem cá, saia disso agora. Mas, Senhor, saia, eu estou te dando uma ordem, saia, 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 saia agora. E tive que obedecer. Então, não posso me guiar pelo meu querer. Há um Deus que sabe falar sim e sabe falar não, porque na sua onisciência, na sua onipotência, Ele sabe o que é bom e melhor para nossas vidas. Então, cuidado quando você se torna uma pessoa que não sabe falar não, porque você vai andar com um fardo carregado, ou muitos fardos carregando cargas dos outros, responsabilidade dos outros. Eu vejo pais, mães, filhos, maridos, esposas sobrecarregados e carregando fardos que não lhe pertencem. Pastores carregando fardo que não lhe pertence. Esse fardo não te pertence. Aprenda a dizer não. Ai, que as pessoas vão falar? Não. Banque o bonzinho. Aprenda a viver com justiça. Porque uma pessoa que tem uma resolução clara da sua identidade, do seu caráter, dos seus princípios, em amor, em verdade, em justiça, essa pessoa vai ser respeitada e todo mundo vai querer segui-la. Ninguém quer seguir um bonzinho, um molenga, bonzinho, que quer agradar todo mundo. Ninguém quer, ninguém quer. Coloca um bonzinho na liderança, querido, um negócio vai dar errado. Por quê? Porque, de fato, isso não é o propósito do Eterno. Outra característica do bonzinho, quer ver? Isso aqui é o mais sério. É a autojustificação. Porque eles mesmos precisam ser aprovados pelos outros, por ele mesmo, e eles sempre andam se autojustificando. E a autojustificação é como pano de imundície diante do Eterno. Isso não quer dizer nada. Sendo que pela graça somos salvos e isso não é pelos meus méritos. Isso é Deus que me deu. A preciosidade da salvação, Ele que me deu, eu a recebi a Cristo, e a todos quantos o receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. Então, não adianta bancar o bonzinho, eu sou tão bonzinho, como Deus vai me julgar? Como Deus vai me mandar para o inferno se eu sou tão bonzinho? Já encontrei muita gente boazinha nos evangelismos que diz, mas peraí, eu sou bonzinho, que juízo há sobre mim? Pois é, mesmo bonzinho você pode ir para o inferno, se você não sabe. Porque aos que o receberam, a esses deu-lhe potestade. Isso está escrito em João 1,12. Anote isso aqui. João 1,12. Todos quando o receberam. Aí sim, um filho de Deus tem potestade agora para ser salvo, para ser um filho e chamar o nosso Deus de Pai. E agora você está salvo, regenerado e transformado. E essa justiça gloriosa não é nossa, porque eu não sou bonzinho coisa nenhuma. Olha o que diz Romanos 3, vou ler do 21 em diante. Vamos anotar aqui, Romanos 3, 21. Romanos 3, 21 em diante. Vamos ler o que diz. E vamos ver se realmente os bonzinhos, eles são os que vão alcançar alguma coisa, ou na verdade os justos, com base na justiça de Deus. Porque se fosse pela nossa justiça, nós estamos perdidos. Então, é a justiça de Deus. Queridos, isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos estudar esses termos em hebraico, o conteúdo da palavra, e te convido para estudar conosco. Venha estudar conosco na Universidade do Reino.com. Na descrição do vídeo tem ali o link, nos comentários vou deixar também o link para você vir e estudar e conhecer e se aprimorar. Olha o que diz aqui em Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Vem uma justiça fora do que essa organização de ordens, né, da ritualística judaica, que é a lei. Tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido, todos pecaram. Todos, não me venha com essa conversa que alguém está predestinado e já é escolhido e outro está escolhido para o inferno. Não, todos estão destituídos. Todos pecaram. Todos. E a graça também é para todos, porque Ele quer. O próprio Paulo afirma, e o próprio apóstolo Pedro afirmam isso na inspiração do Espírito. Ele deseja que todos sejam salvos. Agora, se você não quer receber, querido, o problema é seu. Se você não quer andar na justiça de Deus, o problema é seu.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então não sou bonzinho e vou para o céuzinho de glorinha. Não existe isso. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, olha a justiça novamente, nesse tempo presente, para que ele seja justo, ele, o próprio Cristo, e justificador daquele que tem fé em Jesus. O próprio Deus está operando a justiça, ele é justo e opera a justiça e se torna justificador pela fé em Cristo Jesus. Então, eu sou agora justificado pela justiça do próprio Eterno, pela própria justiça de Cristo, Yeshua HaMashiach que está na minha vida, e não preciso me auto-justificar, não preciso andar agradando a gregos e troianos, não preciso andar me moldando a este mundo, não preciso colocar pipoquinha na igreja para que o povinho não vá embora, não preciso pregar o evangelho Nutella de um deusinho bonzinho que só quer bênçãos para a sua vida e mais nada. Não, entendamos que a justiça de Deus se move. Então, falo novamente, pare de bancar o bonzinho e ser uma pessoa justa, que as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão te seguir e as pessoas vão querer andar com uma pessoa que vive na verdade, que é uma pessoa que vive na misericórdia, na bondade de Deus, tem juízos de Deus e vive na justiça. Esse é o verdadeiro justo, tá bom? Deus te abençoe, deixe sua opinião e quero te ouvir se você realmente é uma pessoa justa. Um abraço e um beijo no seu coração.